Qual foi a última vez que vocês ouviram pessoas preocupadas com isto aqui? De verdade. Conforme está posto aqui. Os grupos históricos que são tão ávidos por saber e conhecimento, colocam toda a sua ênfase no fato de que esse que almeja o episcopado deve ser apto para ensinar. Essa é a qualificação. Aí eles vão ensinar grego, hebraico, se possível, aramaico, vão dar a eles todos os filósofos gregos, vão fazer o cara amealhar o máximo de conhecimento, sobretudo ler o máximo possível de gente que não crê na Bíblia, que é para eles ficarem assim, bem preparados para o ministério, apto para ensinar. Mas o interessante é que a ênfase de Paulo não recai sobre isto. É necessário que o bispo, o mentor, seja irrepreensível. Não significa que ele é impecável, significa apenas que ele é um indivíduo de bom senso e que as ações dele são ações que ele faz com ponderação, ele não deixa para refletir depois. Ele é esposo de uma só mulher, significa dizer que ele não tem duas concomitantemente. Os grupos mais radicais dizem aqui que esposo de uma só mulher é o cara que só pode ter sido casado uma vez. Se o bichinho ficar viúvo, quem sabe ele tem a segunda chance. Mas não se contempla aqui, por exemplo, a possibilidade de que um indivíduo que tenha tido um outro casamento, agora, na nova consciência que ele tem, seja esposo de uma só mulher. Isso aqui só fazia sentido ser dito nos dias de Paulo, porque o público que ele encontrava e ao qual a palavra do Evangelho chegava, era um público de cultura em meio a qual era permitido a um homem ter mais de uma mulher. De modo que ele chega, prega a palavra, se o indivíduo tem duas ou tem três, fica assim mesmo, é o que ele diz em 1 Coríntios 7. Se a conjuntura está determinada, determinada está. Mas se você pode fazer um upgrade, ainda se tornar livre e dar um passo mais adiante, não aproveite a oportunidade. No entanto, para estabelecer a referência na nova comunidade, do padrão que tinha a ver com o princípio, porque desde o princípio Deus criou homem e mulher conforme Jesus ensinara, o Evangelho vai chegando nessas novas localidades, respeita a situação que encontra, quem foi chamado pelo Espírito Santo numa dada situação, nessa situação será acolhido e respeitado, mas os que forem indicados para serem referencial da comunidade nova que está sendo construída a partir de um entendimento novo, esses devem ser marido de uma só mulher, porque assim é que foi desde o princípio. Deve ser temperante, significando dizer que ele não é uma porra louca, eu vou usar uma outra palavra mais fácil, ele não é descacetado, ele é um cara que tem ponderação, as coisas dele têm tempero, tem equilíbrio, ele não é um ser dos polos, é sóbrio, não ama o exagero, é modesto, não é seu próprio relações públicas, jamais se trata na terceira pessoa como alguns pregadores evangélicos muitas vezes se tratavam. Eu conhecia um que o tempo todo ele dizia assim, agora irmãos, vai pregar o pastor fulano de tal. E agora está chegando o pastor fulano de tal, preparem-se, abram a Bíblia, porque o pastor fulano de tal quer que vocês abram. Agora fiquem em pé com o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal vai orar. E agora, eu não estou de brincadeira não. E aí, o tempo todo, e você ficava pensando que era uma outra pessoa que ia chegar, só não ficava porque conhecia o cara, era ele. Ele não era modesto, aquele ali era moda pura. Modesto, hospitaleiro. E aí o cara diz assim, deve ser aquele indivíduo que soca a casa dele de gente. A mulher já diz, Senhor, salva-me desse episcopado. Tem nada a ver com isso. Hospitalidade é um conceito muito amplo.
Ninguém deve ficar socando pessoas em casa. A gente acolhe pessoas em casa aqui e ali, mas colocá-las dentro de casa o tempo todo é receita para um monte de dificuldades familiares. Hospitalidade, todavia, se pratica de muitos modos, no acolhimento, na inclusão, na ajuda para estar, no abrir de portas, na facilitação de coisas, na afirmação do indivíduo, na capacidade de fazê-lo não se sentir um estrangeiro entre nós. Tudo isso é hospitalidade de maneira ampla. Ser hospitaleiro é uma atitude. Seja apto para ensinar, conheça a palavra, entenda o que está dizendo. E não seja, portanto, neófito, recém-chegado, tolo, simplesmente porque é bom de conversa, ou bom de comunicação, ou bom de papo, ou carismático, ou interessante, ou conhecido na cidade, ou tem dinheiro. Não é por nenhuma dessas razões que ele será chamado, se ele não tiver a qualificação dessas coisas que habitam, antes de tudo, o espírito e a consciência. Não seja dado ao vinho, não significa que ele não deva ou não possa gostar de vinho. A recomendação aos diáconos é mais branda, não seja dado a muito vinho. Significa dizer que há coerência com o espírito da sobriedade, da temperança. Não seja um indivíduo viajante, não seja um indivíduo que prefira um estado de torpor do que a inteireza da sua consciência. Não se está proibindo o indivíduo de tomar qualquer coisa que possa alterar a consciência, apenas se o recomenda que seja moderado, a um nível de tolerância que nos leva à alegria, à boa experiência, ao relaxamento. Tudo isso é bom. Bem-aventurado, no entanto, é aquele que sabe o seu próprio limite. E como eu tenho dito esses dias, a gente se equilibra não indo para o polo oposto, a gente se equilibra sendo equilibrado. Tem gente que fica querendo ser antítese. Eu tenho um irmão que bebe muito, então de mim ele não vai ver, eu jamais vou tomar uma gota de uma loura num dia quente, nem com picanha com sal grosso, eu não bebo. E o cara está ali desesperado, diz, mas o meu irmão vai ver. E vai ficar julgando o sujeito ali o tempo todo. Está bebendo? Vai. Sabe por quê? Porque o irmão dele tem tendência a ficar ébrio, e ele é crentão. Como ele quer ajudar o irmão, ele resolveu virar a lei seca. Ele fica no polo de cá. Ainda chateia o cara lá. Sem saber que a melhor coisa que ele podia fazer era dizer para o irmão dele, olha, você não pode beber mesmo porque você é alcoólatra. Infelizmente essa é uma condição. Você não pode botar nada na boca. Agora eu não sou. Eu não sou. Não vou te provocar, não vou nada. Agora a minha consciência está intacta. Você nunca na vida vai me ver bêbado, nunca na vida me verá cambaleante, nunca na vida me verá errando passo, nunca na vida vai me ver com um beiço meio caído, nem babante. Se eu estiver babando, minha interna foi AVC. Entenderam? AVC. Porque não tem nada que eu preze mais do que a inteireza da minha lucidez. Minha maior onda é minha inteligência e minha lucidez. Eu não negocio ela com nada, nem por coisa alguma. Diga isso para o seu irmão. E você, irmão, assuma que você é alcoólatra, que o seu irmão não é, que ele não, você não tem que ser o karma da vida dele. De modo algum. Essa é a temperância, é a modéstia, é a sobriedade. Não ser dado ao vinho é isso, é não passar já acordado dizendo, meu Deus, hoje não tem vinho, o que vai ser de mim? Como será a vida sem vinho? Eu nunca mais viverei. Ô, vida angustiada. Sem vinho eu não quero. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, mas eu prefiro vinho. Tem gente que é mais ou menos assim. Tem gente que diz, Senhor, Espírito Santo, a gente tem todo dia para se embriagar, mas vinho falta no mercado. Você está rindo, né? Estou te ouvindo daqui. Não seja dado ao muito vinho, não seja violento. Aí você diz, vocês estão querendo organizar a luta aqui em Brasília? Agora, interessante, as pessoas menos violentas que eu encontrei na minha vida foram as que sabiam se defender.
geralmente são os que não sabem que pela insegurança se tornam extremamente agressivos e violentos. O chamado aqui é muito mais do que para aquela violenta que se manifesta mediante socos e agressões, que essa é tão chocantemente fora de hora, no meio de qualquer vínculo e relacionamento humano, mas sobretudo aquela violência que a gente faz sem pontapés e sem socos, com palavras, com energias, com atitudes, com postura, com hostilidade, com olhares, com abruptezas, com chutes súbitos, com capacidade de descartar. Essa é que é a violência todo dia que a gente experimenta e que nos faz mal, e aquele que lidera, servindo, não pode carregar no seu coração esse espírito. Ao contrário, seja cordato. Se puder haver acordo, que acordo haja. Odeie contendas, fuja delas. Não tenha prazer nelas, desista delas, renuncie a elas, abomine-as de todo o seu coração. Elas não levam a nada a não ser a corrupção dos ouvintes e a afirmação de um espírito de antagonismo e de contradição que facciona e quebra toda a possibilidade de amor, de unidade, de fraternidade, de encontro. E não seja neófito, para não suceder que fique bobo, ensoberbecido, jactancioso, arrogante, tolo, cheio de si, e assim incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que os de fora olhem para ele e digam: ali vai passando um cara que é gente boa de Deus. Geralmente, os que almejam o episcopado querem ter um bom testemunho dos de dentro, não é? Ele está interessado no bom testemunho dos de dentro, em que todo mundo diga: ele é o cara, igual o Romário. Mas a ênfase do evangelho são os de fora. É o padeiro, é o açougueiro, é o banqueiro, é o bancário, é a empregada, são as pessoas, é o médico, é o advogado, os colegas, os companheiros, os que trabalham juntos, são todos esses que dizem: ali vai um homem que é gente boa de Deus. Às vezes essas pessoas no nosso meio, nem são tão bem cotadas, nem percebidas. Alguém aqui do nosso meio, do grupo de Brasília, conhece o nosso irmão Carlos Alberto, aqui no auditório? Conhece? Carlos Alberto? É maluco. Alguém mais conhece o Carlos Alberto? Ou que vocês jogam tênis com ele, andaram dando uma recatada no nosso amigo ali, bateu no rosto dele a raquete. Mas lá no caminho nem todo mundo conhece o Carlos Alberto, mas você entra ali naquele hospital de base, já é a quinta ou sexta pessoa que eu mando para lá que volta assim, me dizendo: meu Deus, o povo todo ama aquele homem lá, porque a hora dele acaba, ele vai ficando, e vai servindo, vai se dando. Isso é um bom testemunho dos de fora. Ao passo que ele dissesse: olha, meio-dia acabou, estou indo porque tem uma vigília agora que eu vou orar, porque eu não vou ficar aqui atendendo esses doentes, não. Eu tenho mais aqui lá me santificar. Mas ao contrário, o cara resolveu que Isaías 58 é a devoção dele, e ele vai tratar e fazer a devoção dele tratando de doença humana e de necessidade humana. E isso traz bom testemunho dos de fora. É o que acontece com o Marcelo lá em Santos. Ele toda hora fica querendo, na dúvida, se ele fecha a clínica para poder dar tempo integral à estação. E eu fico dizendo: meu irmão, não faça isso, continue ajudando o pessoal a respirar, abrindo as narinas, produzindo bons sonos, cuidando da arcada dentária. Enquanto eles sentam de boca aberta, você manda para dentro. Aquele pessoal todo lá, pagando para ouvir, para respeitá-lo. Porque eu já estive em Santo com eles algumas vezes e fiquei feliz de ver que ele tem bom testemunho dos de fora. O tempo todo. Então, se você almeja, o caminho é esse. Agora, tem que ser vivido nesse espírito, porque do contrário eu vou dizer o que acontece, para terminar em 10 minutos, tá bom?
que hoje é a noite do preto e branco, eu estou tentando ser preto no branco aqui com vocês. Vocês viram que eu não podia estar sendo mais simples.